Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Pablo, sou professor de métodos quantitativos e finanças da Universidade Federal de Uberlândia. Vou discutir com vocês o artigo Melhores Práticas para a sua análise tutorial exploratória, tutorial no Factor. Para isso, nós teremos 3 vídeos. Esse aqui, que vocês estão vendo agora, em que eu vou discutir a contextualização, ou seja, a introdução do artigo, e o referencial teórico do artigo. Um segundo vídeo, eu vou fazer com vocês o exemplo que foi discutido no contexto do artigo. E nós temos um terceiro vídeo, em que eu vou discutir outro exemplo, nos mesmos moldes do segundo vídeo, só que agora eu apresento um exemplo de um modelo multidimensional. Então, nós temos o artigo e, para auxiliar vocês na leitura dele, 3 vídeos relacionados com o artigo. Nesse primeiro vídeo aqui, eu vou tratar um pouco só das definições da AFE, nossos objetivos, falar sobre um pouco dos tipos de AFE, de análise fatorial exploratória, e também apresentar para vocês as melhores práticas. Nós temos um pano de fundo que são heurísticas, regras de bolsos existentes, muitas das quais não são mais recomendadas, são ultrapassadas, e eu vou mostrar para vocês, à luz das principais evidências empíricas, das evidências empíricas mais recentes, o que deveria ser feito, ou seja, aquilo que é mais recomendado. Começamos por apresentar a definição da análise fatorial exploratória. Ela é uma técnica de redução de dados, porém ela também pode ser uma estratégia para investigar as relações entre as variáveis, itens, indicadores, de uma forma geral variáveis observadas, e descrever suas associações em termos de construtos latentes, que em termos estatísticos nós chamamos de fatores. A ideia dessa definição é para fazer um contraponto à análise de componentes principais, que muitas vezes é confundida com a análise fatorial exploratória. A ACP, vamos chamar assim, ela é a técnica apenas para reduzir dados, né? Ela pode ser um primeiro passo numa AFE, numa análise fatorial exploratória, mas ela não é a análise fatorial exploratória. Ela sempre foi utilizada com esse propósito, com esse fim, por quê? Porque lá atrás, há 40, 50 anos atrás, nós não tínhamos o poder computacional que nós temos hoje. Então, como os cálculos dela são relativamente simples, nós utilizamos ela, né, e assim foi em termos de padrão, default de muitos softwares, até hoje é o padrão de muitos softwares, mas ela tem que ser entendida e concebida apenas como uma técnica de reduzir os dados. Por quê? Porque os seus princípios partem totalmente diferente do que vem a ser a análise fatorial exploratória. A ACP ela tem como intenção, como intuito, apenas reter a parcela da variância total e não a variância comum. Ela busca explicar a maior variância possível, a variância total, e não aquela que é compartilhada e que muitas vezes é o nosso interesse, é o principal interesse nas ciências sociais aplicadas especificamente à administração. Ela é concebida, né? Outra colocação muito importante em que nós temos, né, a ACP diferindo da AFE, que ela é concebida, a ACP, para modelos formativos. E muitas das vezes o que nós temos como intuito são modelos reflexivos. Nos modelos formativos você tem as variáveis observadas formando, afetando o construto maior, e nos modelos reflexivos, como quase sempre é em ciências sociais aplicada, nós temos as variáveis observadas, os itens, indicadores, variando em conjunto, cuja explicação nós imaginamos que é um fator maior, que é um construto latente maior. E assim, muitos autores colocam que a ACP não é uma técnica de análise fatorial exploratória. E no caso da análise fatorial exploratória, assim como na ACP, ela também tem como intuito reduzir os dados. Ao fazer isso, você tem uma análise um pouco mais simples, você tem interpretações mais parcimoniosas. Se, por exemplo, você está fazendo uma análise de regressão,
você tem várias variáveis explicativas independentes e muitas delas correlacionadas entre si, você pode usar a AFE ou a ACP com o intuito de reduzir a dimensão dos dados para deixar a análise um pouco mais simples. Porém, a AFE ela vai muito mais além do que esse intuito de reduzir os dados. Ela tem o intuito de também examinar as relações entre as variáveis, como a gente já comentou, né, em uma das definições, mas também podemos utilizar ela para detectar a unidimensionalidade dos dados, podemos construir teorias, construir construtos a partir dela, provar, desaprovar teorias e, como quase sempre é o intuito, aplicar ela no contexto de instrumentos de medidas. Ela é uma técnica muito utilizada em ciências sociais aplicadas, especialmente educação, psicologia principalmente, administração e tantas outras áreas. E o principal intuito dela, nesse contexto das ciências sociais aplicadas, é avaliar o instrumento de medidas, é avaliar instrumentos de múltiplos itens e validação de construto principalmente. E nesse contexto todo, ela está inserida dentro do que nós chamamos de análise de fator comum. A ACP, ela não faz avaliação de um fator comum, porque como a gente já viu, ela usa a variância total para estimar as dimensões, os componentes. No caso da AFE, ela só utiliza a variância compartilhada, só a variância que é comum. Por isso que nós podemos falar que a AFE, dentro do contexto da AFE, a gente consegue construir, desenvolver uma análise de fator comum e não com a ACP. A análise de fator comum pode ser de dois tipos: análise fatorial exploratória, como a gente já comentou, e análise fatorial confirmatória. As duas têm como objetivo reproduzir as relações observadas entre um grupo de itens, num número menor de variáveis latentes, de construtos, de fatores, porém, elas diferem fundamentalmente pelo número e natureza de especificações a priori e imposições de restrições aos modelos. No caso da AFE, você tem uma expectativa relativamente incompleta sobre a estrutura das relações. Você não sabe de antemão qual o número de fatores e, a partir do número de fatores, quais itens estão mais relacionados com um fator ou com outro. Ela geralmente é uma abordagem baseada em dados. Significa que os dados que vão te dizer qual o número de fatores e quais itens podem estar relacionados com algum fator. Quando a gente fala relativamente completa, é porque alguma intuição por trás você tem. Você espera que de repente um item possa estar agrupado com outro item e aqueles grupo de itens ser relacionado a um fator maior. Porém, você não tem ainda uma clareza sobre isso. É por isso que ela muitas vezes é tida como um primeiro passo quando você quer fazer validação de instrumentos de medidas, você quer fazer validação de construtos. No caso da análise fatorial confirmatória, você já tem que saber de antemão qual o número de fatores e principalmente como se os itens estão relacionados a cada um dos fatores. Então você tem que ter uma noção clara da estrutura das relações entre as variáveis. Então essa solução pré-especificada que você tem que ter de antemão, você vai confrontar com os dados, essencialmente você vai ajustar o modelo à matriz de correlação amostral para ver se é efetivo aquilo que você esperava. E por isso que a análise fatorial confirmatória, para você rodar um modelo, desenvolver um modelo, você tem que ter uma forte base conceitual. Ela está orientada essencialmente pela teoria. É a sua teoria que vai dizer como que é a relação entre as variáveis observadas do seu modelo. Em relação à análise fatorial exploratória, que é o nosso principal objetivo aqui, a FC que a gente acabou de falar foi só para contextualizar, geralmente ela é rodada no SPSS. É óbvio que existem diversos softwares que rodam a AFE, mas eu falo SPSS porque quase sempre é o mais utilizado não só na psicologia como na administração. E quando você vai, por exemplo, lá no YouTube, procurar vídeos sobre, quase sempre você vê a AFE sendo aplicada no SPSS. E no SPSS você vai lá no menu Analyze, Dimension, Reduction e Factor. Então, como a gente pode ver já nesse contexto,
que pode ser a primeira confusão que se faça entre a FE e a SP. A gente roda a FE dentro do menu que fala que é para redução de dados e, principalmente, as opções default do SPSS, as opções padrão do software, simplesmente a extração via componentes principais, que a gente sabe que não é FE, né? É um outro tipo de análise. Procedimento de rotação Varimax, que é uma rotação ortogonal, a gente vai ver mais na frente que não é a melhor opção. E, pior de tudo, o critério de Kaiser, de alto valor maior que 1. Temos também no SPSS o graph scree, né? Variância explicada também, claro, mas a gente vai ver na sequência que não é uma opção das melhores. E como eu falei, né, você acha aí vídeos e até mesmo artigos aplicando o modelo de forma incorreta, né? Você vê os artigos, você vê os vídeos no YouTube, tratando de dados que no fundo deveria ser feito uma análise de fator comum, mas está rodando como método de extração componentes principais, por exemplo. O que eu notei na leitura do referencial teórico que eu descrevi para vocês no artigo, que apesar da evolução dos computadores pessoais, a prática da análise fatorial exploratória ela não parece ter melhorado. Vide o default que nós temos ainda hoje no SPSS, vide muitos artigos utilizando ainda componentes principais para rodar modelos de fator comum e vide diversos vídeos no YouTube exemplificando uma situação em que teoricamente é análise de fator comum, mas utilizando métodos de extração de componentes principais, critério de Kaiser para definir o número de fatores e rotação Varimax, que quase sempre não é sustentada numa análise de fator comum. Nesse sentido, né, só para a gente finalizar e passar para as recomendações, de antemão falo para vocês, não adote a combinação padrão. Nesse sentido, na sequência nós vamos apresentar para vocês as práticas mais recomendadas vis-à-vis o que a gente vê ainda nos dias de hoje. Feita a contextualização do artigo, nós passamos por referencial teórico, que vai no sentido de cumprir o nosso objetivo específico, qual seja apresentar o que nós temos de prática corrente em relação às principais decisões que nós temos que tomar na análise fatorial exploratória e o que é recomendado com base na literatura mais recente. Em termos de tamanho de amostra, nós temos literatura, nós temos referência para todos os gostos. Seja qual for o seu tamanho de amostra, você vai achar uma justificativa, você vai achar um estudo que referencia ele. Essa que é a verdade. Você tem estudos indicando que um tamanho mínimo de 50 observações é o suficiente, 200, 500, até 1000. Né? Então pode ver essa discrepância que nós temos aí, de 50 até 1000. E muitas vezes a gente nos aparamos nessa bibliografia para justificar o nosso tamanho de amostra. Em relação ao critério N por P, né? O número de amostra, o número de observações, em relação aos parâmetros, aos indicadores, em relação aos itens do seu questionário. Aí você também tem, né? Se a gente pegar aí um dos principais manuais que nós utilizamos aí, de modelagem de equações estruturais, de análise fatorial exploratória, dentro do contexto da administração, indica-se lá 20 para 1, 10 para 1, 5 para 1. Se você tiver um questionário de 20 itens, por exemplo, se você seguir o critério de 10 para 1, basta você ter uma amostra de 200 indivíduos. Só que a questão é muito maior. Né? Os estudos empíricos mais recentes provam que a FE é um procedimento de grandes amostras, então não tem como fugir. Quanto maior, melhor, certo? E se você vai utilizar uma matriz policórica, como que a gente vai falar na sequência, o mínimo recomendado aí são 300 observações. O que é mais complicado dentro desse contexto, dentro dessa decisão, é que o tamanho da amostra também é determinada pela natureza dos dados. Ora, se você espera altas comunalidades, por exemplo, comunidades acima de 80, 0,80, né?
Você espera as baixas cargas cruzadas, abaixo de 0,30, por exemplo, e altas cargas nos seus respectivos fatores, acima de 0,5, por exemplo, você pode ter uma amostra pequena. Alguns estudos realmente indicam que você pode ter uma amostra até de 50 indivíduos. Se você tem uma estrutura muito bem definida, ou seja, você tem um carregamento muito alto em determinados fatores, nos seus respectivos fatores, altas comunalidades, baixas cargas cruzadas, e nesse sentido você tem uma estrutura muito bem delineada, só que você não sabe de antemão se a sua estrutura é assim ou não. Então o fato é o seguinte, o fato é que a própria natureza dos dados pode impactar muito o tamanho amostral, e o que se recomenda é você tentar pegar o máximo de amostra possível. E se a gente está pensando dentro do contexto de uma FE típica na ciências sociais aplicadas, quais seja aquela que o intuito é estimar um modelo de fator comum, você vai utilizar possivelmente um questionário de autorrelato, perguntas do tipo Likert de 1 a 5, você vai utilizar consequentemente uma matriz policórica. Nesse sentido, nós deveríamos partir da base de 300 observações. Em relação à matriz de correlação, nós temos a Pearson, indicada principalmente para dados contínuos, e a policórica barra tetacórica, que é indicada para dados ordinais ou dados binários. A Pearson é viesada. Os estudos quase que de forma unânime provam que a matriz de correlação de Pearson ela subestima a verdadeira matriz populacional, principalmente quando os dados são ordinais. A matriz de correlação de Pearson ela é utilizada apenas quando os dados são contínuos. E numa AFE típica, que é o nosso caso aqui, quase sempre os dados são ordinais, ou, no mínimo, fortemente assimétricos. Então, nesse sentido, a recomendação sempre, quando você tem dados ordinais, escala do tipo Likert de 1 a 5, é a utilização de matrizes policóricas. Em relação ao método de extração, a gente já comentou, não utilizar componentes principais se o seu intuito é estimar um modelo de fator comum, como quase sempre é no nosso contexto. A recomendação é utilizar métodos da família de mínimos quadrados ordinários. O LS, ele é indicado principalmente se a amostra sua é um pouco mais reduzida, e o DWS. O DWS é o mesmo WLSMV no M+, que é indicado essencialmente para dados ordinais. E também nós podemos indicar a máxima verossimilhança quando os dados possuem normalidade multivariada, apesar que a gente sabe que quase sempre a gente não verifica isso. Mas mesmo assim, o que você pode fazer? Você pode testar a normalidade multivariada, calcular ali a kurtose multivariada, a assimetria multivariada, e se não for tão exacerbada, kurtose, por exemplo, inferior a 10, você pode utilizar a máxima verossimilhança, mas com a técnica robusta. Você pode usar a máxima verossimilhança robusta. Então é uma opção também que se coloca aí se você está usando dados contínuos. Por quê? Porque se você está utilizando dados ordinais e fazendo uso da matriz policórica, você não pode utilizar a máxima verossimilhança. Em relação à retenção fatorial, que talvez aí é um dos principais gargalos que nós enfrentamos aí no dia a dia, de estimar um modelo de análise fatorial exploratória, como já comentado, corram do critério de Kaiser. Alto valor maior que 1. Consequentemente, quase sempre produz resultados parecidos com um grafo Scree, ou também um objetivo, um target de variância explicada. Corram dessa combinação. Inclusive, muitas literaturas colocam que foi essa combinação, foi o critério de Kaiser muitas vezes, aliado ao método de componentes principais, que fez com que hoje nós temos muitas escalas, instrumentos com muitos fatores. Desde que a literatura começou a utilizar métodos mais parcimoniosos, que do ponto de vista científico tem se provado mais eficiente nos estudos de simulação, como por exemplo a análise paralela
e o método de Hu, você começou a ter escalas mais concisas, mais enxutas, com menos fatores, certo? Então a indicação é: não utilize o critério de Kaiser, não utilize alto valor maior que 1. Vocês terem uma base nos estudos de simulação que são feitos aí para verificar a eficiência dessas técnicas de retenção fatorial, eles nem incluem mais esse critério. Já está meio que contundente na literatura que é um critério que sobreestima o número de fatores, certo? A análise paralela nós vamos verificar aqui no artigo, nós vamos trabalhar com ela. A análise paralela ela vai criar aleatoriamente um punhado de matrizes de correlação, 500 por exemplo, e a partir dessas matrizes você usa uma técnica de extração, componentes principais por exemplo, mas é só para facilitar os cálculos, e compara, né, dessas 500 observações, qual que foi a variância explicada ou o alto valor, dependendo se você está usando a análise paralela otimizada ou não, qual que é o valor dessa variância explicada gerada a partir dessas 500 valores aleatórios de matriz de correlação em comparação aos seus dados. Se os seus dados gerar uma variância explicada maior do que uma variância explicada a partir de amostras aleatórias de matriz de correlação, você define aquele ponto de corte de número de fatores como o correto. O método de Hu parte de critérios um pouco diferentes. A partir da definição de quantos fatores cogitar, obtido, por exemplo, a partir dos critérios de análise paralela. Você vai escolher um critério de informação, né? CFI, RMSA, BIC, né? Critério de informação bayesiano. Vai depender a escolha desse critério, o tipo de extração que você está fazendo. Se você está usando, por exemplo, TWLS, o mais indicado é CFI, mas não precisa se preocupar porque o próprio software faz isso para você. Você calcula os graus de liberdade e tenta comparar num gráfico cartesiano os graus de liberdade com o valor obtido desse critério de informação, dado o número de fator que você está considerando para a análise. Sendo assim, quanto maior esse critério de informação relativo aos graus de liberdade, melhor o modelo, indicando, por exemplo, que se o modelo de 2 fatores produz maior critério de informação, CFI, dados os graus de liberdade, ele deve ser escolhido. Em relação aos métodos de rotação, nós temos os métodos ortogonais e os oblíquos. Dentro dos ortogonais, talvez o mais famoso é o Varimax e o mais utilizado aí nos últimos anos. Só que do ponto de vista do modelo de fator comum, é difícil você sustentar uma rotação ortogonal. Por que a rotação ortogonal é difícil sustentar? Porque supõe-se que os fatores são independentes entre si. E a gente sabe que no contexto comportamental, dentro do campo da psicologia, educação, seja qual área ciências sociais aplicadas, humanas que a gente está trabalhando, quase sempre os construtos se relacionam entre si. Então é muito mais fácil você justificar uma rotação oblíqua do que uma rotação ortogonal. Então, em vez de você ter a rotação ortogonal como default da maioria dos softwares, deveria ser oblíqua, certo? Então, as rotações oblíquas dentro do contexto de uma análise fatorial típica em ciências sociais aplicadas deve ser preferida. E aí, dentro desse pool de rotações, nós temos diversas, mas as mais famosas e as mais conhecidas são Oblimin, Promax, Promin. É importante falar que a literatura que compara a eficiência dessas rotações não chegou a uma conclusão, certo? Tanto uma como a outra, tanto Oblimin, Promax ou Promin são eficientes, tá? Então, em relação ao método de rotação, nós não temos muito o que ficar com receio, tá? Porque a literatura tem provado a eficiência dessas principais rotações que nós utilizamos. E em relação ao software, só para finalizar, é óbvio que nós não temos só o SPSS, nós temos diversas opções de softwares.
Falo SPSS porque nas minhas buscas, nas minhas leituras de análise fatorial exploratória, a gente encontra muito, principalmente no nosso contexto da administração, psicologia, encontra muita utilização do SPSS. Não é à toa, é um software fácil de manuseio, fácil de utilizar, certo? Então, por isso que talvez a sua vanguarda aí dentro das ciências sociais aplicadas. Só que ele tem péssimas opções padrão, como a gente já comentou, tá? Ele utiliza só a matriz de Pearson, então assim, a gente tem que ficar com receio nesse sentido. Mas se mesmo assim você resolver utilizar o SPSS, você pode pensar aí em algumas soluções, né, via sintaxe, em que ele, por exemplo, calcula outros tipos de matriz, como por exemplo a policórica, a tetracórica. Nós temos aí no mínimo duas sintaxes para indicar para vocês: a Tetracon do Lorenzo Serva e Verano 2012 e a Policor, também dos mesmos autores, 2015. É uma sintaxe baseada nessa referência, em que vai te ajudar a calcular, né, fazer a análise fatorial exploratória a partir da matriz policórica dentro do SPSS. Assim como também você tem o plugin do R no SPSS, que chama R-Factor, que tenta incorporar muito das funcionalidades do módulo, né, do pacote Psy, né, do R dentro do SPSS. Mas a questão é, se você não é um usuário um pouco mais avançado, você vai ter dificuldades em usar essa sintaxe, usar esses plugins, sem falar que dependendo da versão do SPSS que você está utilizando, do plugin que você está utilizando, da sintaxe que você vai estar utilizando, não vai funcionar. Então eu mesmo, quando eu fui utilizar, às vezes que eu fui utilizar esses plugins, essa sintaxe, tive muita dificuldade, perdi muito tempo. O que eu recomendo? Eu recomendo que usar o Factor. O Factor traz todas as opções necessárias, as mais atuais, as melhores, as mais recomendadas para você rodar a sua análise fatorial exploratória. Existem outras questões, né, dentro do contexto da análise fatorial exploratória, das decisões que você tem que tomar na sua AFE, que não teve como a gente comentar. Algumas que você tem que decidir até mesmo antes, né, de rodar a AFE, como por exemplo o número de itens por fator, como a seleção desses itens, e mesmo outras que você tem que executar depois de rodar a AFE, como por exemplo a interpretação dos fatores e cargas. Então, só para deixar claro que o nosso intuito não foi fazer com que você aprenda a rodar o modelo AFE do início ao fim, conosco aqui no artigo, mas simplesmente apresentar as práticas mais recentes utilizadas dentro do contexto da AFE, e para isso apresentamos também um tutorial no Factor, que nós vamos discutir na sequência.